E eu quero falar com você que sentou lá no fundo pensando que o pastor não está olhando para você. Eu estou olhando para você. Ó, ele me deu um joinha. E a amiga do lado, eu te vi também. Tá? Não é porque você está no fundo que Deus esqueceu de você, amém? Tá? E eu quero pedir uma coisa, aproveitar aqui que eu trouxe aqui o tio Juca, a tia Rô. Gente, vocês têm que ser reverentes na casa de Deus. O que é reverência? É respeitar. Você não está na casa da tua avó e nem na sala da tua casa. Amém? Você está na casa de Deus. Então nada de pôr o pé em cima da poltrona da frente ali, nada de ficar de abraço e beijo. E se alguém de azul ou de preto for falar com você durante o culto, fica de pé, reverência. Agora não é hora do celular e tal. Você tem que respeitar, meu querido, porque esse povo aqui, ele é voluntário, trabalhou o dia inteiro tal, e está fazendo de tudo para que você possa ouvir a voz de Deus. E eu já ouvi dizer que tem uns adolescentes meio boca dura com o povo de azul aí. Então, é com você que Deus está falando, você tem que respeitar, tá bom? Então agora, esquece o celular, se você não é famoso, você não vai ficar famoso no TikTok agora, e ele não vai te mandar mensagem agora, aquele menino bonitinho, não é agora, Deus vai falar com você, e nem a menina, amém? Então pega a sua Bíblia aí, abre em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2, versículo 11. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala One Flow School. Está precisando ir para lá, rapaz. Para aprender onde achar os versículos, decorar uns versículos. Você não trouxe Bíblia e é crente, fala perdão, Senhor. Sem vergonha. Né? De passar perfume e maquiagem, você não esqueceu, né? Agora a Bíblia tu esquece. Perfume, inclusive, é uma bênção, viu, meninos? Usem mais. Bom, achou? Êxodo capítulo 2, versículo 11. Vamos lá. Presta atenção. Certo dia... Silêncio. Isso. Êxodo capítulo 2, versículo 11. Certo dia... Sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. E no dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar a água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-los dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou a água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai delas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. O seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Senhor Jesus, essa é a sua palavra e nós pedimos que agora toda distração vá embora, que o Senhor nos concentre em Ti e que a gente possa Te conhecer mais por meio dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Amém? O título da mensagem de hoje é Peregrinou. Repete assim comigo, peregrinou. O que significa peregrino? É aquele que está de passagem. Basicamente é isso. É aquela pessoa que não tem um lugar para morar, ela vai viajando. É tipo um mochileiro. Alguém já fez algum mochilão aí? Aí, ó, tem uns aventureiros aí. Mochilão é quando você pega tuas roupas, coloca nas costas e sai viajando durante muito tempo. E aqui nós vamos falar hoje sobre peregrinação. Muitos de vocês estão vivendo tempos de mudanças. Na adolescência a gente vive muitos tempos de mudança. De 12 para 13 anos é muito louco que passa as férias de julho, né? Começa o ano, tal, o cara era baixinho, passa julho, o cara fica alto, né? E é engraçado que adolescente começa a crescer os membros do corpo, uns independentes dos outros. Então você vê aquele piazinho que os braços é maior que as pernas, né? Começa a crescer uma coisa chamada penugem aqui, que alguns meninos chamam de bigode, né? Enfim, e claro, as coisas vão mudando fisicamente, mas na cabeça também. Você vai ficando mais ligeiro. Tanto que muitos pais têm dificuldade de lidar com os adolescentes, porque eles acham que a adolescência é um problema, mas não é isso. É que você está se tornando uma pessoa mais independente, que argumenta. Todo adolescente tem uma vocação para ser advogado. Você nem sabe por que você está discutindo, mas você discute porque você tem que estar certo e você sabe mais que todo mundo, porque agora você tem o ChatGPT. Enfim, Deus está vendo você fazendo os trabalhos assim e falando que foi você, né, criatura? Enfim, e aí o que acontece? Né, claro, eu dei exemplos bem gerais aqui, tá? Talvez você seja mais velho. Está chegando a época do vestibular. Quem vai fazer vestibular esse fim de semana aí? Ô, Jesus, ninguém fala uhul, né? É que vestibular é um tempo de choro e ranger de dentes, né? Como diria Jesus. É triste, mas você vai passar por essa, meu querido, tá? Na adolescência e na vida toda, a gente passa muitos períodos de passagem, muitos períodos de mudança. E a nossa vida é marcada por uma passagem rápida aqui na terra. A Bíblia fala que os cristãos são peregrinos. A nossa casa não é aqui. A gente está de passagem por aqui. Onde é a nossa casa? Onde é a nossa casa? No céu, meu filho. Você está falando como se fosse um inferno. Onde é a nossa casa? Ah, sim. Essa é a nossa casa. Nós estamos de passagem por aqui. Então, não só na adolescência, mas na nossa vida inteira nós estamos de passagem. E hoje a gente decidiu conversar sobre como nós podemos descobrir o nosso propósito nessa terra. Como eu, como peregrino, posso descobrir o meu propósito. Por que eu estou aqui? Qual vai ser minha profissão? Você que está chegando no terceirão, as pessoas nem te dão oi mais, o que você vai fazer? Não é? Você senta naquele almoço com a avó para comer a lasanha, aí fala, e aí, o que você vai fazer? Já sabe? Ah, farmácia. Mas não era medicina, é que farmácia é mais fácil. Deus está vendo também. Enfim, mas não só quem está na época de vestibular, mas todas as fases da adolescência vão acontecendo mudanças na gente e na vida, e a gente precisa aprender a lidar com isso e não simplesmente ir vivendo. Você não nasceu por acaso. Você pode ouvir isso na aula de biologia lá, que explodiu, está todo mundo aqui, maravilha, só que isso não é muito racional. O mundo é complexo, você é complexo. Você sabia que só o estudo dos seus olhos daria um prédio do tamanho dessa igreja, com tantos livros, falando só sobre os seus olhos? E aí você vem dizer que é acaso? Não é acaso. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Ele criou o mundo por uma razão. Ele criou eu e você por uma razão. A principal delas é adorar a Deus, é ser amigo de Deus, é andar com Deus.
E Jesus ele fala que os dois principais mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então eu adoro a Deus, eu vivo com Deus, eu ando com Deus, eu amo a Deus e ensino o meu próximo a fazer isso em amor. Esse é o propósito básico de cada ser humano. Mas Deus também tem propósitos específicos para a nossa vida. E muitas vezes é aí que a gente se perde. É fácil saber, porque Deus me criou para viver com Ele, para adorar Ele, para amar o próximo. Mas, e qual é a minha profissão? Qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer da minha vida? Né? E eu estava vindo no carro aqui com a minha esposa e a gente começou a discutir sobre o que é propósito. Nós já vamos chegar no texto que a gente leu, tá? Eu só estou dando uma introduzida. A gente estava conversando sobre o que é propósito e a gente chegou à conclusão que propósito é a unidade entre o seu dom do Espírito, não jogar bola, meu filho, tá? Entre os seus dons, entre o seu chamado de Deus para a sua vida e a sua profissão. Dom, chamado e profissão. Deus usa essas três coisas para que você cumpra o seu propósito na terra, o seu propósito específico. O geral é amar a Deus e o... Que foi isso, gente? Não entendi nada. Mas deve ter sido engraçado, porque vocês estão rindo. Eu acredito em vocês. Mas amar a Deus e amar o próximo é o geral, mas tem o específico. E Deus hoje, em nome de Jesus, vai te ensinar como Ele usa os seus dons espirituais, o seu chamado e a sua profissão para cumprir o propósito específico que você tem na terra. E aqui, a gente vai estudar um pouquinho a história de Moisés. Eu não sei se vai dar tempo tudo hoje, porque eu vi 10 pontos, cara. Meu Deus, eu juntei 3 cultos batista. Né? E eu não sei se vai dar tudo hoje, qualquer coisa a gente continua depois. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre propósito, a unidade dos dons, do chamado e da nossa profissão para executar o propósito de Deus na terra. E aqui a gente vê o chamado, o início da vida de Moisés. Quem lembra de Moisés aí? Deixa eu ver. Né? Moisés abriu o mar, tal, as 10 pragas, né? Se você veio a primeira vez na igreja, talvez você nunca tenha lido a Bíblia, mas você já ouviu falar de Moisés. É o cara que abriu o mar com um cajado e o povo de Israel passou no meio ali para ser liberto do Egito. Legal. Só que aqui a Bíblia conta o início da história de Moisés. A gente pulou o nascimento dele, né? E já chegamos na parte que ele era adulto. E aqui a gente começa a ver Deus trabalhando na vida de Moisés, para que ele, com os seus dons, com o seu chamado e com a sua profissão, executasse o propósito de Deus na terra e por meio da vida dele. A gente vê aqui, no decorrer do texto, depois a gente vai continuar, que o propósito que Deus tinha para a vida de Moisés e para o povo de Deus era tirar o povo de Israel, que era escravo no Egito, para levar eles para a terra prometida, que se tornaria o país de Israel. Eles eram escravos, eles estavam sendo oprimidos no Egito, eles faziam trabalhos forçados, e Deus chama Moisés para tirar esse povo de lá e levar até Israel, até uma nova terra. Eles iam ter a própria terra deles. A Bíblia diz que é uma terra que mana leite e mel. Naquela época, leite e mel eram as iguarias, era a coisa mais gostosa que eles tinham, era o doce. Então ele estava dizendo, eu vou te escolher, Moisés, eu te chamei para você levar o meu povo para uma vida nova, para um propósito novo. E o seu propósito é fazer esse povo atingir o lugar onde eu quero levar eles. Então, Deus começa a trabalhar na vida de Moisés. E olhando o trabalho que Deus faz na vida de Moisés, a gente começa a perceber algumas
características que Deus vai fazendo na nossa vida para eu e você descobrirmos o nosso propósito. É interessante que, logo ali no começo do texto, a gente começa a ver a personalidade de Moisés e como mesmo antes de Deus chamar ele para o propósito de tirar o povo de Israel do Egito e levar para a terra prometida, Deus já apontava algumas coisas que existiam na vida de Moisés que apontavam o propósito da vida dele. Olha só que interessante, a gente leu no começo do texto, antes de Moisés ter um encontro sobrenatural com Deus e Deus falar o propósito da vida dele, nós já víamos sinais na personalidade dele do que Deus tinha chamado ele para fazer. O que acontece? Deus ainda não tinha falado para Moisés o propósito da vida dele. Só que mesmo antes de Moisés saber o propósito, a Bíblia já mostra sinais na vida de Moisés que iam levar ele a conduzir o povo. Como assim? A primeira história da vida adulta de Moisés é Moisés estando ali no Egito. Ele era um hebreu, um judeu, criado na casa do faraó egípcio. Até porque faraó só tem no Egito, então o faraó é egípcio. Enfim, e ele estava lá na casa do faraó, e um dia ele estava dando um rolê pela quebrada. Se eu tivesse escrito a Bíblia ia ser assim. Ele estava dando um rolê, e ele viu um egípcio tratando mal 2 judeus, e eles estavam ali brigando com o egípcio. E aí a Bíblia diz que Moisés olhou para o lado para ver se tinha alguém vendo aquilo, não tinha ninguém. Moisés vai lá e mata o egípcio. E depois ainda enterra na areia. E aí, depois disso, no dia seguinte, ele está andando pela quebrada de novo. E aí, ele vê 2 judeus brigando um com o outro. Aí ele fala: por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos. E aí eles falam: quem te colocou como juiz e líder entre nós? Você vai nos matar como você matou o egípcio ontem? E aí Moisés fala: ih, descobriram. E vazou, e foi embora, começou a fugir. O faraó descobriu, ia matar ele, e ele foge para Midian. E o que essa história de assassinato fala sobre o chamado e o propósito de Moisés? Moisés ainda não era um homem que conhecia a Deus. É no capítulo seguinte que a sarça arde e Deus visita Moisés e fala: eu te escolhi para tirar o meu povo do Egito e levar para Israel. Mas antes, a Bíblia já mostra algo que é a primeira coisa que Deus quer te ensinar hoje, que se você quer descobrir o seu propósito, é que Deus vai usar a sua personalidade para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Fala assim: Deus, mais alto que você não está no velório, Deus vai usar a minha personalidade. Olha só que interessante. Moisés ainda não era um líder nomeado por Deus, mas ele tinha um senso de justiça forte nele. Ele viu um egípcio batendo nos hebreus e ficou com tanta raiva que ele matou o egípcio. E depois ele foi ajudar 2 judeus que estavam brigando. O que isso mostra de Moisés? Ah, que ele é um assassino, pastor. Sim, Jesus ainda ia transformar ele. Ele ainda não havia sido transformado por Deus, não havia recebido os 10 mandamentos ainda. Mas já tinha um sinal dele do que Deus queria para a vida dele. Ele tinha atitude, ele tinha senso de justiça. Claro que no começo ele fez isso errado. Em vez de fazer do jeito de Deus, ele foi lá e matou o maluco. Mas já tinha nele algo que Deus queria usar, que era esse senso de justiça, esse senso de proteção, essa liderança, esse cuidado já estava em Moisés. A Bíblia diz que eu e você fomos criados por Deus, que nós somos imagem e semelhança de Deus. O pecado, ele deturpou um pouco essa imagem e semelhança, mas nós ainda somos imagem e semelhança de Deus. O que isso significa? Nós somos parecidos com Deus.
Nós somos seres pensantes, nós temos atitudes, nós temos personalidade. E Deus, quando Ele nos criou, Ele já colocou algo ali que apontava para a sua personalidade e para o propósito que Deus tem para a sua vida. Então deixa eu falar uma coisa, quem está em dúvida do que vai fazer da vida? Levanta a mão, deixa eu ver. A primeira coisa que você tem que aprender é Deus vai usar coisas que Ele já colocou naturalmente em você. Coisas da sua personalidade, não os pecados, não o assassinato, mas algo bom que já tinha em Moisés, o senso de justiça. Ele usou mal esse senso, mas depois Deus converte ele e usa para o bem. Se você quer que Deus te mostre o propósito dele para a sua vida, você precisa primeiro olhar para você mesmo e falar, cara, o que Deus já colocou em mim naturalmente? Eu lembro que antes de me converter, Deus já dava sinais de que eu tinha um sinal de liderança. Mas como Moisés eu usava mal. Eu era o líder da bagunça. Eu era o líder da zoeira na minha sala. Eu era aquele cara que faz bullying. Teve um cara que eu fiz tanto bullying com ele que ele chorou na minha frente. Ele tinha uns cabelinhos assim, eu chamava ele de Tarzan. Olha os bullying das antigas, né? Tarzan é sacanagem, né? Sabe quem é o Tarzan? Quem não sabe quem é o Tarzan? Ah, tá, que bom, vocês ainda sabem quem é o Tarzan. Beleza. Enfim, e eu liderava para o mal. Eu fazia bobagem. Eu gostava de ser o popular do colégio. Tem alguém que você conhece que é o popular aí? Tem? Talvez ele esteja do seu lado. Né? O cara que é o vereador. Né? Ele passa cumprimentando todo mundo. Né? Geralmente esse tipo de pessoa, se essa pessoa tiver um encontro com Deus, ela pode se tornar um grande líder. Eu percebi isso na minha vida e eu percebo isso em vários de vocês aqui, que tem uma liderança nata, que nasceu com você, seja por causa da sua criação, enfim, mas isso aponta para o seu propósito. Então a primeira coisa que você tem que entender é Deus vai me usar do jeito que eu sou. Claro, Ele vai transformar. Eu lembro do dia que eu tive um encontro com Deus, e Deus me fez ir pedir perdão para todas as pessoas que eu magoei liderando a bagunça. Fui um por um, na casa mesmo. Fui a pé na casa dos caras, olha só, porque adolescente tem dinheiro, não tem carro, né? Fui a pé na casa dos caras, falei, ô cara, chega aí, deixa eu te falar uma coisa, eu quero te pedir perdão, porque eu fiz isso. E eu lembro que vários deles ficaram, tá bom, cara? Quem que chega na casa do outro só para pedir perdão? É isso que Jesus faz. E aí ele começou a me transformar, a ponto de no mesmo colégio, o cara que fazia um monte de bobagem, começar o intervalo à mesa ali. O momento para falar de Jesus durante o intervalo. Quem participa aí de um momento para falar de Jesus do intervalo? Deixa eu ver. Levanta a mão aí, deixa eu ver. Ô, benção. Continua, cara. Eu lembro que eu comecei a fazer isso, comecei a liderar para o bem. Eu passava no corredor do colégio com a Bíblia debaixo do braço. Você imagina só? E aí os caras me olhando. Eu andava aqui assim, ó, cheio. E os caras me zoando. Teve uma sala que eu fui falar, no intervalo eu vou estar falando de Jesus lá, quem quiser vai. O cara veio, veio pedir o dízimo, pastor. Podia, né, me dar dízimo ali. Enfim, olha lá o miserável. Mas Deus usou algo da minha personalidade e começou a me transformar para o meu propósito. Naquela época, se você falasse para mim, você vai ser pastor e vai fazer isso. Eu lembro que meu pai falava para mim, filho, você vai ser pastor. Eu falava, aham. Estou aqui, né? Deus usa a personalidade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente percebe na vida de Moisés é que Deus, para mostrar o seu propósito na sua vida, Ele vai trazer uma causa para você viver. E eu não estou falando de esquerda, direita, LGBTQIA+, sei lá o quê. Estou falando dessas causas não.
Estou falando de uma causa que é propósito de Deus na terra. Olha só, lá no versículo 23 do capítulo 2, a Bíblia diz assim: muito tempo depois, morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. E logo depois que a Bíblia relata isso, Deus aparece para Moisés e fala: olha, o meu povo está sofrendo no Egito, eu quero que você tire eles do Egito. Então a primeira coisa, Deus usa a personalidade. A segunda coisa, Deus mostra uma causa, algo que faz queimar o seu coração. E é interessante que Deus já sabia que justiça fazia o coração de Moisés queimar, a ponto dele pecar. Deus falou: é só eu converter esse cara para, ao invés de matar, trazer vida, que ele vai ser um grande líder dessa causa. E aí Deus aparece para Moisés e começa a transformar a vida dele para ele atingir o propósito de tirar o povo de Israel do Egito e levar para a terra prometida. Então Deus viu na personalidade dele algo que apontava para uma causa que Deus precisava fazer na terra. Então, cara, deixa eu te contar uma coisa. Seu coração queima quando você vê alguma coisa. Por exemplo, talvez você seja uma pessoa que quando vê alguém se machucando, você é o primeiro a acudir, a assoprar um machucado, a passar a metiolate, a carregar a pessoa no colo, a chamar a ambulância, a não sei o quê. Cara, talvez o teu propósito seja cuidar de gente. Está vendo como vai afunilando? Não sei se médico, enfermeiro, não sei, mas vai afunilando. Deus viu isso em Moisés. Opa, ele tem um senso de justiça forte. Talvez ele podia ser juiz, advogado, youtuber. Tem youtuber que tem um senso de justiça forte. Eu não sei, mas Deus viu em você. Começa a perceber as causas que Deus tem colocado na sua vida. E provavelmente isso vai mostrar o seu propósito, que vai aliar os seus dons espirituais, o seu chamado e a sua profissão. Um parênteses aqui: qual é a diferença de dom, chamado e profissão? Dom é algo que Deus te deu, é diferente de talento. Talento, tem a pessoa que desenha bem, tem o cara que joga bola bem, tem a pessoa que nasceu bonita e não fez nada para isso, mas é um talento, né? Por exemplo, eu sou desprovido desse talento. E, enfim, talento é isso. É algo que você vai desenvolvendo com o tempo. Às vezes você é bom em fazer alguma coisa, você é bom com tecnologia, bom com jogo, isso é talento. Mas dom espiritual é algo que é dado por Deus. Deus te deu. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 13, 14 e outros textos também, sobre os dons espirituais. Quais que são alguns deles? É o dom do pastoreio, é o dom do socorro e misericórdia. Pastoreio, aquele que cuida de gente espiritualmente falando. Socorro e misericórdia é aquele que socorre, que ajuda, que sente a dor do outro. O dom de cura. A gente tem visto isso aqui nos nossos cultos acontecendo, coisa linda. Deus te usa para curar pessoas. A gente viu aqui uma menina, quem lembra do culto que a gente fez um momento de cura, parou a transmissão, tudo, coisa linda, né? Foi benção? Uma menina chegou aqui com as muletas, estava com a mão roxa de tanto se apoiar nas muletas, fazia 3 dias que ela tinha sofrido um trauma aqui nos ligamentos da coxa. Vocês foram orar por ela, ela disse que ela sentiu 2 mãos pegando na coxa direita dela, apertando, e ela começou a sentir muita dor, muita dor, muita dor, e depois a dor sumiu, ela largou as muletas, saiu andando, e ela estava dançando no missionário semana passada. Você pode dar uma glória a Deus? É verdade, cara, é verdade esse bilhete. Tanto que depois ela foi para o médico, e o médico perguntou: o que aconteceu?
E ela falou de Jesus para o médico. É o dom de cura se manifestando. Então os dons são algo sobrenaturais vindo de Deus sobre você para abençoar a vida de outras pessoas. Então o dom da cura, Deus te usa para curar os outros. O dom da liderança, Deus te usa para liderar os outros no caminho de Deus. O dom da fé é a pessoa que tem uma fé fora do comum, que consegue enxergar projetos além de outras pessoas. Enfim, tem vários dons. Isso é dom. Dom não é talento. Chamado é o que tem a ver aqui que a gente falou com a causa. É quando Deus chama você para algo específico, no sentido assim, vou te dar um exemplo. Você percebeu que você tem o dom da liderança, e Deus falou para você, você vai cuidar de gente. Durante a sua peregrinação aqui na terra, você vai cuidar de gente, você vai levar essas pessoas para o caminho de Deus. Esse é o seu chamado. Beleza, você vai fazer isso até o fim da sua vida. Mas isso não é necessariamente a sua profissão. A profissão é o meio que Deus usa para você executar o seu chamado. Por exemplo, eu conheço um cara que ele é aqui do nosso ministério, é um dos tios de Colete. Deus deu um dom de liderança para ele incrível. Só que Deus não chamou ele para ser pastor. Deus chamou ele para ser empresário. E aí você fala, o que empresário tem a ver com cuidar de gente? Tem tudo a ver. Esse homem, ele entendeu, eu recebi o dom da liderança. Eu recebi o chamado de Deus para cuidar de gente. E no decorrer da vida, através da personalidade dele, das causas, ele foi percebendo que ele era bom para lidar com negócios, essa é a profissão dele. E é interessante que ele começa a me contar as histórias. Esse homem tem mais de uma empresa, ele tem, se eu não me engano, a última vez que eu conversei com ele, ele tem 5 empresas, olha só, né, bênção, quem quer ter 5 empresas um dia? Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus, lembra do pastor, valeu. Enfim, e aí, ele começou a me contar que quando as pessoas vão lá, na empresa dele, pedir emprego, ele fala de Jesus para as pessoas na entrevista de emprego. Ele já me contou que várias pessoas se converteram durante a entrevista de emprego. Imagina o cara falando, eu sei mexer no Excel, eu sei mexer no não sei o quê. Não, querido, Jesus morreu na cruz por você e quer te dar vida nova. Depois a gente fala disso aí, deixa eu falar do mais importante. Ele falou que já teve gente que foi fazer entrevista de emprego com ele, não ganhou um emprego, mas se converteu. Você pode dar uma glória a Deus? É milagre. Se eu fosse numa entrevista, não ganhasse o emprego, e o cara falasse de Jesus para mim, eu ia pegar a Bíblia do cara e dar na cara dele. É milagre. Deus usa o dom dele. Ele faz culto com essas pessoas nas empresas, você está entendendo? Então, dom é algo sobrenatural que Deus coloca na sua vida para você abençoar outras pessoas. Chamado é o que Ele te chama para fazer, cuidar de gente, curar pessoas. Uma série de coisas que você vai estudando na Bíblia, você vai aprendendo. E profissão é o meio que você vai usar para cumprir o seu chamado. E é interessante que a gente vê isso na vida de Moisés. Olha no capítulo 3, no início do capítulo 3, o que a Bíblia diz. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa.
Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Pode parar aí. Aqui Deus está chamando Moisés, está fazendo a chamada. Ele tinha percebido a personalidade dele, que a personalidade dele seria facilmente movida por uma causa de justiça. Só que antes do encontro de Moisés com Deus, no versículo 1 do capítulo 3, a Bíblia fala a profissão de Moisés. Qual que era a profissão de Moisés? Quem prestou atenção aí? Ih, está devagar. Eu vou passear. Cadê o cara da câmera do passeio aqui? O Wallace. Está aí, Wallace? Chama lá o Wallace com a câmera do passeio que eu vou passear aí por vocês. Vocês estão dormindo, rapaz. Mas então, no versículo 1 do capítulo 3, o que a Bíblia diz que é a profissão de Moisés? Pastor. Mas ele era pastor de gente? Não. Ele era pastor do quê? De ovelha. Ele estava cuidando das ovelhas do sogro dele. Imagina como ser pastor de ovelha é uma profissão maneira, né? Aquele cheiro maravilhoso de estrume, né? Mas cuidar das ovelhinhas. As ovelhinhas são fofas. Quem acha ovelha fofa? Ovelhinha é fofo, né? Você cuida ali das ovelhas, dá vontade de levar para casa e abraçar, até ela te dar um coice no olho, enfim. E Moisés estava ali, cuidando de ovelha. E é interessante que Deus tira um pastor de ovelhas para pastorear pessoas. Olha só Deus usando a profissão de Moisés para executar o propósito de Deus na terra. Ele aproveitou, ele tem senso de justiça. Ele vai ser facilmente movido por uma causa de justiça. E ele já sabe mexer com ovelha. O que Deus está querendo mostrar para nós sobre propósito? Personalidade, causa, e a terceira coisa é que Deus vai usar o que você já sabe fazer. O Wallace chegou. Uma salva de palmas para o Wallace. Ele é o cara que vai passear comigo. Vamos passear, Wallace. Bora! Aí, vamos ver se já está funcionando. Legal, vamos passear, que eu sei que tem um povo aí que dorme durante o culto. Ei, Jesus, amei essa câmera, amei essa câmera. Olha só, dá tchau ali, dá tchau, olha ela dando tchau. Enfim, e Deus vai usar o que você já sabe fazer, meu filho. Eu também, cara, eu não sei quem você é, mas eu te amo. Uhul. É isso aí. Vamos entrevistar alguém. Quem quer ser entrevistado aqui? Aqui, essa moça. Cuidado com o que você vai falar, hein, menina? Porque ficar gravado, aí aqueles caras que estão ali na frente, eles fazem meme comigo. Uma vez eu falei zoando, faz o L, virou uma figurinha, chegou uma ministra da igreja essa semana falando, você é petista? Graças a, sei lá, o Salomão deve ter feito aquela figurinha. Sem vergonha, Deus está vendo. Enfim, vamos lá, personalidade, causa, e Deus vai usar o que você já sabe fazer. Eu vou tentar te ajudar. Como que é teu nome? Letícia. Uma salva de palmas para a Letícia. Muito bom. Estou me sentindo o Silvio Santos. Vou usar o microfone aqui. Enfim, Letícia, quantos anos você tem? Eu tenho 13. 13 anos, olha só. Ela é jovem. Muito jovem. Letícia, o que você gosta de fazer? Eu gosto de... eu não sei. Tipo, sair com os meus amigos, ler a Bíblia, graças a Deus, fazer meu devocional e tal, passar um tempo com a minha família. Estudar, né? Eu ia falar estudar, mas aí tá mentindo. Aí não. Ela falou que estudar não, se você não ouviu, né? Enfim, e você tem alguma habilidade que você acha que possa apontar para o seu propósito? Eu acho que ajudar as pessoas quando elas estão mal, assim, tipo... eu sou bem, sabe aquela amiga terapeuta, assim? Aí, ela já está pensando já, Ela gosta de ajudar os outros. Você pode ser pastora.
Você pode ser psicóloga. Você pode ser psiquiatra. Ah, você quer ser psicóloga? Ah, que bênção. Glória a Deus, muito bom. Vamos passear só mais um tiquinho. Só mais um tiquinho. Deixa eu ver. Oi, tudo bem? Te dou um abraço, cara. Aí, coisa linda. Muito bom, muito bom. Eu vou parar de passear por causa do horário do culto. Semana que vem eu faço mais, prometo. Eu vou até lá no fundo, hein? Bom, cara. Aê! Olha lá. Cara ali do fundo, tô de olho em você, hein, rapá. É, Deus tá vendo. Enfim, vamos voltar aqui, tá? Então, para você descobrir o seu propósito, eu vou subir pela escada, eu vou ser civilizado. Sobe comigo, Wallace, né? Eu ia escalar igual um corintiano ali. Enfim, deixa eu correr. Aí, muito bom. Ó, tô fugindo dele. Aí, muito bom. Deus abençoe, hein, Letícia? Terapeuta, top, tá? Eu sei que as coisas que eu estou falando são básicas, mas, cara, se você prestar atenção na Bíblia, todos os homens e mulheres chamados por Deus, eles receberam um dom, um chamado, e eles usavam a profissão deles para executar esse chamado. Então, na vida de Moisés, dom de liderança, chamado, libertar o povo de Israel da escravidão. Profissão, pastor de ovelhas. Aí Deus deu uma leve transformada na profissão dele. Mas ele foi lá pastorear a gente. Se você vê o apóstolo Paulo, quem gosta do apóstolo Paulo? Deixa eu ver. Qual que era a profissão do apóstolo Paulo? Apóstolo, pastor. Apóstolo não é profissão, meu filho, é dom. Qual é a profissão de Paulo? O quê? Ah, eu ouvi ali. Ele fazia tendas. Imagina só que louco. O maior apóstolo da história da humanidade era um fabricante de tenda. Talvez você fosse encontrar o apóstolo Paulo fazendo tenda ali na rua 15. Né? Já viu os caras com as miçangas lá? Esses caras são meio esquisitos, cuidado. Enfim, os caras que vendem alfajor, então, meu Deus. Mas Deus abençoe a vida deles em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas olha só, Paulo era fabricante de tenda. E a Bíblia diz que ele usava a fabricação de tendas para conseguir sustento, para ir viajando pelos países pregando o evangelho. Você quer ser missionário? Quem já recebeu um chamado missionário? Deixa eu ver. Aí, ó, bênção. Geralmente, para você entrar num país perseguido, você tem que ter uma profissão. Porque você não vai chegar no país perseguido na hora ali de tirar o visto, ou na hora da imigração. O que você veio fazer? Eu sou pastor. Vai te matar na hora, meu filho. Não, você tem que falar, eu sou médico, sou advogado, sou tal coisa. Você vai usar a tua profissão para cumprir o seu propósito. Enfim, se Deus quiser, nas próximas semanas a gente continua, porque tem 10 pontos. Eu vou falar o quarto e o último. Tá? O primeiro ponto é Deus vai usar a sua personalidade. O segundo, Deus vai mostrar uma causa. O terceiro, Deus vai usar o que você já sabe fazer. No caso de Moisés, pastoreava um rebanho. E por último, que a gente leu aqui, a sarça ardendo. Deus vai te visitar nesse processo. Repete assim comigo, Deus vai me visitar nesse processo. Deus visita Moisés. Não basta só saber a personalidade, a causa, já saber fazer alguma coisa. A visitação de Deus é algo que carimba o nosso passaporte de peregrino para cumprir o propósito dele na terra. A Bíblia diz que Moisés estava pastoreando as ovelhinhas e ele começou a olhar de longe uma sarça pegando fogo. O que era uma sarça? Um arbusto. O arbusto estava ali pegando fogo e aí a Bíblia diz que Moisés ficou curioso porque o arbusto pegava fogo, mas os gravetos daquele arbusto não se consumiam.
o fogo continuava, mas o arbusto também continuava intacto. E aí ele falou, cara, o que está acontecendo? Isso não é normal. Era para os gravetos terem virado pó já. E aí ele chega perto e foi uma maneira de Deus chamar a atenção dele. Deus fala, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está pisando é santa. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu estou te chamando para libertar o meu povo da escravidão. E aí o resto da história a gente vê depois. Mas Deus visita Moisés. Deus visita Moisés. E Deus está te dizendo hoje, se você está com dúvida do seu propósito aqui na terra, Ele está dizendo, eu vou te visitar. Eu vou te visitar. Ali Moisés ele se torna amigo de Deus. Em Êxodo 33, vários anos depois, a Bíblia diz que Moisés era amigo de Deus, ele falava face a face com Deus. Nessa caminhada de peregrino, a nossa intimidade com Deus tem que estar firmada. A gente tem que ter encontros com Deus. Quem já teve um encontro com Deus aqui? Deixa eu ver. Bênção. A sarça já ardeu na sua frente. Você já ficou curioso com a palavra de Deus. Ele já te transformou. Então para você eu tenho um conselho. Não abandone o lugar onde Deus falou para você, tire as sandálias dos seus pés, porque essa terra é santa. E eu não estou falando necessariamente do lugar onde você se converteu. Você pode ter se convertido aqui, você pode ter se convertido como eu, no banheiro. Eu me converti no banheiro, gente, bizarro, né? Bizarro, enfim. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você não abandonar o lugar da presença de Deus. Vestibulando, eu sei que eu não falei todas as coisas para você descobrir aí a tua profissão, vestibular já está aí. Mas não abandone a presença de Deus para estudar para o vestibular. Você que é mais novo, já aprende a manter a sua conexão com Deus. Porque se nós deixarmos a presença de Deus, quando as mudanças acontecerem na nossa vida, nós vamos viver a nossa vida sem a presença de Deus durante todos os dias na terra. Porque hoje é o vestibular, amanhã é o namorado, a namorada, amanhã é o primeiro emprego, é o casamento, é o TCC, é o mestrado, é o filho, e aí o cara vai deixando de liderar a célula, vai deixando de executar o chamado, porque eu estou num tempo de mudança. Não abandone a presença de Deus. Não abandone o seu chamado durante períodos de transição. Deus vai te visitar e Ele vai dar tudo o que você precisa para você cumprir esse chamado. Tem gente que chega à época difícil, eu vou parar de liderar a célula, eu vou parar de discipular, eu vou parar de cuidar de gente. Não, Deus entende. Ok, Deus entende. Mas o teu propósito não é ficar rico. O teu propósito não é ter uma super profissão. O teu professor do cursinho pode falar isso, seus pais podem falar isso, mas a Bíblia não diz isso. O seu propósito é amar a Deus e amar o próximo, por meio do seu chamado, dos seus dons e da sua profissão. E se tem algo que impede isso, você tem que abandonar esse algo. Se tem um conselho que você ouviu que é contrário à palavra de Deus, você tem que jogar esse conselho no lixo. Porque nós não podemos abandonar a presença de Deus nos tempos de mudança da nossa vida. Imagina se Moisés tivesse tido um encontro com Deus enquanto a sarça ardia, mas depois ele fosse libertar o povo de Israel sem a presença de Deus. Talvez ele fosse conseguir. Talvez ele fosse se tornar o maior rei numa cruzada de sangue, matando as nações por onde ele passava. Um grande rei. Talvez ele alcançasse sucesso. Talvez ele alcançasse prosperidade com isso, mas não era o propósito de Deus. O propósito de Deus é que ele usasse os dons, o chamado e a profissão para tirar o povo de Israel do Egito até a terra prometida, demonstrando o poder e a presença de Deus no meio do povo.
E ele não ia conseguir fazer isso se a presença de Deus não estivesse dentro dele. Você quer cumprir o seu propósito? Não abandone a presença de Deus. Não abandone as coisas de Deus nos períodos difíceis. Se está difícil, meu irmão, é a hora de você se apegar às coisas de Deus. Claro, você pode diminuir um pouquinho o ritmo, mas não abandona. O ritmo que eu digo do serviço, né? A presença de Deus não tem que diminuir ritmo nunca. Mas o serviço a Deus, você pode diminuir um pouco a intensidade para você se dedicar à tua profissão, para depois você voltar com tudo, não tem problema. Só que abandonar jamais. Abandonar jamais. Por isso, hoje eu quero orar com você. Eu vou pedir aqui para o pessoal do Ministério de Universitários vir aqui na frente. Pode vir aqui, Budos, com a galera. Uma salva de palmas para o pessoal dos universitários da nossa igreja. Eles vão vir, o Flowin pode vir junto com eles. Pode vir, pode vir. Eu vou descer aí que o pastor Budal vai orar por vocês. Nós vamos fazer um momento de oração essa noite, pela sua vida, para você que está aí se decidindo, hoje em especial vai ser pelos vestibulandos. Eu acho que dá para a gente fazer 2 orações, uma pelos vestibulandos e outra para os em geral, que quer entregar o seu propósito para Deus. Por isso eu vou pedir para você ficar de pé no seu lugar. E nós vamos orar juntos agora. Antes da oração ser feita aqui, eu quero que você feche os seus olhos e comece a pensar o que Deus falou com você hoje. O que Deus falou para você? Fecha o olho, para de olhar para mim. O que Deus ministrou no seu coração? Se você está em ano do vestibular e você quer receber uma oração, pedindo para Deus abençoar o seu propósito, talvez até para Deus te mostrar o seu propósito, eu vou pedir para você vir aqui na frente e receber uma oração desse povo aqui. Só aqueles que estão em ano de vestibular. Vem aqui e recebe uma oração do povo. Você pode fazer o pedido, eles vão orar pela sua vida, pedindo para Deus abençoar esse ano importante da sua vida. Enquanto os vestibulandos vão vindo aqui na frente, você que não está em ano de vestibular, mas Deus falou com você, talvez Deus já tenha te falado do seu chamado, do seu propósito, e você quer se entregar totalmente para isso e pedir direção de Deus para isso, eu quero que você levante a sua mão bem alto. Se tem alguém que levantou a mão do seu lado, eu quero que você ore pela vida dessa pessoa. Chama a pessoa aí do seu lado e começa a orar pela vida dela. Enquanto nós adoramos a Deus, nós vamos orar, entregando o nosso propósito, o nosso chamado para Deus. Adore a Deus com a gente, não fique apático à presença de Deus, porque a sarça está ardendo nesse lugar. Jesus está aqui. Senhor Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai. Pai, o nosso futuro. Pai, tudo aquilo que ainda nós vamos fazer e viver. Pai, nós olhamos para frente, Pai, com bons olhos.
Pai, queremos colocar diante de Ti, Pai, tudo, Jesus, que ainda nós vamos viver. Quero colocar, Deus, Pai, os nossos trabalhos, empregos. Pai, quero colocar diante de Ti, Pai, Deus, os nossos medos, Pai, as revoltas do nosso coração, as indignações com relação a este mundo, a transformação que a gente quer ver o Teu Espírito fazer e mover. Mas, Pai, eu quero colocar, Jesus, diante de Ti a vida de cada um desses que estão aqui diante do Senhor. Pai, esses que estão passando por uma outra fase de vida, Pai. Deus, que ao entrar na vida adulta, Pai, eu quero pedir, Deus, Pai, que eles entendam o propósito, o motivo. Eles não estão aqui, Deus, por acaso. Deus, eles não vão passar por essa terra, Pai, para ser mais uma vida. Não vieram aqui para, Deus, aglomerar riquezas. Não vieram aqui, Jesus, para fazer fama no próprio nome. Não vieram aqui, Jesus, para construir um legado vazio. Pai, declaramos, Pai, que eles vieram aqui, Jesus, para marcar vidas eternamente, Pai. Por isso eu quero pedir, Deus, Pai, revela propósito, revela dom, Pai. Deus, de uma maneira clara, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eles entendam quem eles são no Senhor, que eles entendam, Pai, aonde eles vão no Senhor, Pai. Deus, eu quero colocar, Deus, as provas que serão feitas, Pai. Em nome de Jesus eu quero pedir, Deus, tira todo medo, Jesus. Tira, Pai, todo receio, Pai. Deus, que eles entendam, Pai, que eles não estão indo simplesmente fazer uma prova. Não, Pai, eles estão indo fazer a Tua vontade. Por isso eu quero te pedir, Jesus, manifesta a Tua vontade. Manifesta a Tua vontade, Pai. Deus, o Senhor prometeu, Pai. Se o Senhor prometeu, Pai, o Senhor não mente. Pai, o Senhor, Jesus, não se engana. Pai, se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Mas eu quero pedir, Deus, os prepara para receber da Tua promessa. Os prepara para receber da Tua promessa, Pai. Deus, nós não temos medo, Pai, de enviar os nossos para as universidades. Eu declaro, Pai, nós não temos medo, Jesus, das universidades. Pai, nós estamos, Jesus, entrando lá, Deus, cheios do Teu Espírito Santo, Pai. E Deus, naquele lugar, para tomar, Jesus, tomar aquele lugar, Deus, da Tua presença, Pai. Deus, que possamos sim, Jesus, alcançar pessoas. E Pai, cremos, Pai, que virá o tempo, Pai, que virá o tempo, Deus, onde os não crentes, Pai, terão medo de entrar nas universidades, porque aquele será um lugar de transformação do Teu Espírito. Aquele será o lugar, Jesus, onde a Tua palavra é revelada, Deus, e manifesta. Aquele sim, Deus, será o lugar, Jesus, onde o Senhor reina, Pai. Então, Pai, faz assim, Deus. Levanta, Pai, meninos e meninas cheios do Teu Espírito Santo, Deus, para tocar e fazer mais, Jesus. Mais do que pode ver, pensar ou sentir. Deus, levanta homens e mulheres, Pai. Deus, ungidos do Senhor, Pai. Ungidos do Senhor, Pai. Pai, faz assim, Deus. Faz assim, Deus. Os toma. E eu quero pedir, Deus, por aqueles que não estão em ano de vestibular, mas, Pai, entendem a necessidade, Jesus, de descobrir o Seu propósito. Descobrir, Deus, o porquê está aqui. Pai, em nome de Jesus, revela-te. Se revela a eles, Pai. Deixa claro, Pai. Mostra os dons, os talentos, Pai. Deus, direciona, Pai. Abre os olhos, Pai, para que eles possam ver tudo que o Senhor pode fazer através da vida deles, Pai. Faz assim, Pai. É o que oramos em nome de Jesus, Deus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor mais alto. Deus é bom. Vou pedir para você não ir ainda. Tem mais um momento de oração muito importante aqui. Mas antes desse último momento de oração, quero te apresentar aqui o pastor Alexandre Budal. Dá uma salva de palmas aí para o Budal. Se você nunca viu este homem, saiba que depois dos seus 17 anos, provavelmente você vai ver ele uns 15 anos mais ou menos. Por quê? Ele é o pastor de universitários aqui da nossa igreja, tá? O Flow,
ele é um ministério de peregrinação. É um ministério de passagem. Você passa 5 anos aqui, você fica dos 12 até os 17, mas a adolescência não dura para sempre, você precisa amadurecer. O nome do nosso ministério de jovens é One. É por isso que não é simplesmente Flow, o nosso nome é One Flow. Tá ali o símbolozinho da One ali em cima, bem na hora que eu falei tirar. Aí, ó. Tá o símbolozinho da One ali em cima. One é o nosso ministério de jovens e você já faz parte dele, mas a partir do final de ano dos seus 17 anos, do ano do vestibular, você é enviado para o ministério de jovens da nossa igreja e você vai ser pastoreado por esse cara aqui, tá? Por isso, se você está em ano de vestibular, ou é de maior e tem vindo nos nossos cultos, hoje, depois desse culto, sobe direto. Qual que é o andar, Mari? No 4º andar, vai ter uma reunião. O pastor Alexandre vai estar mostrando ali para você o ministério de universitários da nossa igreja, que é um ministério que você vai fazer parte. E não precisa sair para comer, porque a gente vai te dar cachorro quente e refri de graça, tá bom? Mas é só para quem está no terceirão, criatura. Deus está vendo, hein, pecador? Tá bom? Então, obrigado, Butz. Você é benção. Uma salva de palmas de novo para o Budal aí. Glória a Deus. Bênção, gente. Bênção de Deus. Bom, último momento de oração que eu vou fazer aqui. Não dispersa. Faz silêncio. Só tem gente indo embora. Não vai embora não, irmão. A salsa está queimando ainda. Isso, fica aí. Eu quero fazer um convite. Faz silêncio. Diminui aí os instrumentos também. Só o padzinho. Isso. Eu quero falar com você que veio aqui pela primeira vez hoje. Você curtiu o culto? Quando te falaram, vou te levar na igreja, já falou, vou com aqueles crentes malucos lá. Mas você achou que ia encontrar só um culto. Mas hoje você veio se encontrar com Deus. Eu não sei se você acredita que Deus existe ou não. A gente falou aqui de propósito, de Deus usando um homem que pastoreava ovelhas para levar 1 milhão de pessoas que eram escravas para outro país por meio de milagres. E você deve estar se perguntando, mas será que milagre existe? Cara, milagre existe sim. A gente já viu acontecer aqui. Se você vier mais algumas sextas-feiras, pode acontecer uma chance de você ver um milagre. Mas sabe o que é mais legal que um milagre? É o Deus que faz os milagres. Você não veio aqui por acaso, Deus tinha um propósito para você estar aqui hoje. Você não veio só porque seu amigo te chamou, ou talvez você venha aqui há algum tempo, porque você gostou da galera e tal, mas você não veio aqui por acaso. Jesus te trouxe aqui, Ele quer ter um encontro com você, assim como Ele teve um encontro com Moisés, Ele quer ter um encontro com você. E hoje a gente quer te proporcionar esse encontro com Deus. É a última coisa que eu vou falar do culto, então presta bem atenção. A Bíblia diz que eu e você somos imagem e semelhança de Deus, mas Deus, sendo tão bom, Ele nos deu liberdade. E a Bíblia mostra Deus dizendo aquilo que é certo e errado. Ele fala, olha, se você fizer isso, você vai ser abençoado. Se você não fizer isso, você vai ser abençoado. Se você fizer aquilo, você vai perder a bênção. Isso a gente chama de mandamentos. E a Bíblia diz que quando nós quebramos esses mandamentos, nós pecamos. E não é porque Deus é um ditador que quer controlar a sua vida, e se você não fizer o que Ele está mandando, Ele vai te mandar para o inferno, porque Ele é um ditador. Não. O céu é o céu porque é um lugar repleto da presença de Deus. É um lugar maravilhoso porque Deus é tudo o que há de bom.
tudo que há de bom habita em Deus. E quando eu e você quebramos os mandamentos, nós estamos dizendo: Deus, tudo que há de bom, eu não preciso de você, eu sei me virar sozinho. E aí a Bíblia diz que isso é pecado, e que o salário do pecado é a morte eterna, é o inferno, porque a vida sem Deus é um inferno. É um inferno aqui na terra e é um inferno na eternidade, porque o inferno só é o inferno porque lá é um lugar que Deus não está. E talvez você já esteja vivendo o inferno na terra. Você vive do jeito que você quer, você fica com os meninos, com as meninas que você quer, você faz tudo do jeito que você quer, você curte a vida do jeito que você quer, mas você percebe quando você está sozinho, sem os seus amigos, sem ninguém, que existe um vazio dentro de você. Eu era esse cara, eu era o cara popularzão, ia lá, fazia as besteiras que todo adolescente faz, mas eu chegava no meu quarto e eu chorava de noite. E um dia Jesus me visitou dentro do meu quarto e falou: eu não te criei para isso, só eu conheço os planos que eu tenho para você, planos de prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Larga essas bobagens que você acha que é vida e vem viver comigo. E eu tomei aquela decisão e eu não me arrependo nunca de ter tomado essa decisão, porque a presença de Deus começou a habitar na minha vida. Não que minha vida é perfeita, eu continuo sofrendo, eu continuo tendo dificuldades, mas a melhor coisa é que Deus habita dentro de mim e no meio da dificuldade Ele me visita e me ajuda quando eu preciso. E eu tenho o meu lugar no céu, mas tem pessoas aqui hoje que vão receber o seu lugar no céu. E eu quero orar pela tua vida. A gente vai orar e você vai iniciar um processo de mudança de vida, para você estar lá junto comigo e com essa galera que está aqui. Por isso, eu vou descer aqui, e eu quero pedir, se você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer receber vida nova, você quer Jesus habitando dentro de você, você quer sair desse inferno que você está vivendo, eu quero orar pela sua vida, eu quero que você levante sua mão bem alto, deixa eu orar. Amém, Deus abençoe, Deus abençoe. Quanta gente, se você quer entregar a sua vida para Jesus, levante sua mão bem alto. Eu vou te pedir um favor, não tenha vergonha, eu quero orar com você, eu quero pedir para você vir aqui na frente. Se você tiver com vergonha, chama seu amigo que te trouxe e vem junto. Não importa se você está lá atrás, se você é adulto e não conhece a Jesus, hoje é o dia de mudança de vida. Deus abençoe. Venha, venha, venha. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, venha. Graças a Deus, quanta gente. Vou pedir para o pessoal do Flow In, vai mais para lá ali para dar isso. Abre um pouco mais. Isso, dá um espacinho para eles passarem aqui. Vamos esperar todo mundo chegar. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, venha. Nós vamos fazer o seguinte, você que veio aqui na frente, a gente vai fazer duas coisas. Primeiro a gente vai orar entregando sua vida para Jesus. Eu já vou explicar essa parte. Mas em segundo, eu vou começar pelo segundo, porque depois você não vai mais prestar atenção. Essa oração, você está pedindo para Jesus entrar dentro de você. Só que não é assim, eu fui lá, eu orei com o pastor, é isso, valeu, tchau. Não, você precisa caminhar com Jesus. Tipo, não é um ponto de encontro, é se encontrar com Deus todo dia. E por que o povo de colete está aqui na frente? Porque a gente vai pegar os teus dados, teu nome, teu telefone, essas coisas, para a gente entrar em contato com você durante a semana e te apresentar para a galera aqui, você conhecer gente, fazer amigos aqui dentro. Porque se você começar a andar com o jeito de Deus, você vai começar a aprender a viver do jeito de Deus. Você viveu até agora do seu jeito. Se você está aqui na frente é porque não estava dando certo, certo?
Então, você vai precisar mudar o teu jeito, cara. E para isso a gente tem uma coisa chamada discipulado. O que é isso? É se tornar discípulo de Jesus. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos orar pedindo para Deus entrar dentro de você, mas depois disso eu vou pedir para você pegar teu celular. Se não tiver aqui, você volta no lugar, pega o celular e traz para cá. Eles vão estar com um QR Code, você aponta teu celular para o QR Code, ou para esse QR Code que está ali no telão, tá vendo? Você aponta ali, você vai cair direto num grupo de WhatsApp, e a gente vai começar a conversar com você, para você se tornar um discípulo de Jesus, tá bom? Vocês entenderam? Beleza? Então, depois que a gente orar, pega o celular, aponta para o QR Code lá, ou vem com o povo aqui, que eles vão estar com o celularzinho no QR Code, porque você precisa caminhar, andar com Jesus, depois dessa oração, tá bom? Fecha o seu olho aí comigo. Quem já é crente, estende a mão para cá, vamos orar por eles. Você que está aqui na frente, fala assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que a vida do meu jeito não estava dando certo e que eu mereço um inferno. Mas eu creio que o Senhor morreu no meu lugar para sofrer a morte que eu mereço e ressuscitou para me trazer vida nova aqui na terra e no céu. Por isso, entra com o seu Espírito dentro do meu coração e me torna uma nova pessoa. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir esse povo aqui. Deus é bom, que Deus abençoe a sua vida, tá? Lembra, ó, pega o celularzinho, vem até esse povo aqui com o QR Code, tá? Se não chegar ninguém em você, aponta ali para o telão ou para aquele telão. Se você não está com o celular aqui, volta para o lugar e aponta para o QR Code, que a gente vai te mandar um WhatsApp naquele grupo que você vai cair, beleza? Tá bom? Deus abençoe vocês, gente. Vamos adorar a Deus!